Aleluia. Boa noite, igreja. Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus, amém? Vamos louvar o Senhor? Vamos ficar em pé? Dá um abraço no irmão que está do seu lado direito. Boa noite, graça e paz, amado. Bom estar com você nessa noite, que Deus o abençoe. Deus derrame graça sobre a tua vida. Te ache no meio dessa multidão que começa a se formar, em nome de Jesus. Aleluia. Bom, vamos a Romanos capítulo 12. A gente sempre começa com uma gotinha de sabedoria. Ou quem não acha muito sábio essa palavra, a gente diz um bizuzinho de Deus. Para quem ainda tem ouvidos, a gente tem aprendido que a Bíblia diz, quando diz quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Na verdade ele está falando que haveria um tempo em que os homens perderiam a capacidade de ouvir. E ouvir seria um privilégio de poucos. Eu acho que nós estamos chegando a esse tempo. A orelha todo mundo tem, a audição nem todos. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então quando diz que alguns perderiam a capacidade de ouvir, está dizendo que a fé, ela seria uma coisa rara nos últimos tempos. Como a fé é gerada pelo ouvir, a gente não ouve, a gente ia ter pouca fé. Porque a gente não ouve porque tem pouca fé. A esperança de dias melhores é cada vez pior. E como a esperança de dias melhores é cada vez pior, nós entendemos que, de fato, o amor está esfriando, e o amor esfria por causa da iniquidade. Então a gente vê que a falta de fé, a falta de amor, a iniquidade que acontece no nosso tempo, parte tudo pela nossa incapacidade de ouvir. Não é só a gente olhar como a gente trata com os filhos hoje. Preguei sobre isso há bem pouco tempo atrás. No nosso tempo, quem tem mais de 30, 40, papai olhava para a gente, dava uma olhada só, a gente já sabia tudo que ele queria dizer. A gente botava o rabinho entre as pernas e saía quietinho, sim senhor, tremendo de medo, não é? E papai não precisava falar muito. Hoje a gente fala com o nosso filho 10 vezes e ainda assim, às vezes ele não ouve, né? Como a gente tem perdido a capacidade de ouvir. Mas quem ainda tem ouvido, ouça. Romanos capítulo 12, versículo 3. Você já abriu, amém? Vê se está escrito assim, Paulo dizendo: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Eu vou repetir. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Repita após mim. Digo a cada um de vós, não pense de si nada além daquilo que de fato é. É isso que Paulo está dizendo aqui. Enxergue-se, meu irmão. É o que ele está dizendo aí. Não tenha de si mesmo um conceito mais alto do que aquele o que de fato você deveria ter de si mesmo. Pense a respeito de si sobriamente. Senta um pouquinho. Vamos pensar esse texto aqui rapidinho. Não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém. Como quem diz assim, quando você fosse olhar no espelho, preste atenção, porque acho que essa palavra é muito importante, irmão. Eu vivi uma lição muito interessante essa semana, eu quero compartilhar com você bem rapidinho. Ele está dizendo para quando você se olhar no espelho, peça a Deus para que te ajude a ver somente o que você é, nada além. Só o que você é. Que a tua visão não distorça para cima a teu respeito. Que você não seja tomado por um conceito maior do que aquele que de fato você é. Que você tenha uma visão correta de si mesmo. Não se veja além daquilo que você é. Isso é vencer soberba. Mas que nós nos enxerguemos conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então ele está dizendo, portanto, que uma visão correta de si mesmo parte da fé que nós recebemos de Deus. Por que nós temos no mundo hoje muita gente soberba? O que é soberba se não um problema de visão? Lembra que eu preguei sobre isso há bem pouco tempo atrás? Soberba é um problema
oftalmológico existencial. É quando a pessoa não se enxerga bem. O soberbo, toda vez que olha para o outro, vê o outro aquém do que ele é. O soberbo, quando olha para si, se vê além do que ele é. Então o cara é um cego. Ele tem a visão distorcida, ele tem astigmatismo existencial. Ele tem miopia existencial. Quando ele olha para você, ele te vê menor. Quando ele olha para si, ele se vê maior. Então é a doença de visão. Isso é soberba. O que é o complexo de inferioridade? Problema de visão. Quem tem complexo de inferioridade, quando olha para os outros, vê como outro, maior do que o que ele é. E quando ele se enxerga, ele se vê menor do que o que ele é. De modo que a soberba e o complexo de inferioridade são problemas de visão. E esse texto está dizendo, você não pode ser soberbo nem ter complexo. Você não pode ver os outros além nem aquém. Você não pode se ver nem além nem aquém. Ele está falando, você tem que ter uma visão equilibrada para a vida ser uma vida que vale a pena. E ele está dizendo, essa visão que nós temos de equilíbrio a respeito do outro, de si mesmo, portanto do mundo, tem a ver com a fé que ele reparte a cada um de nós. O que eu aprendo aqui? Quando você adoece com complexo de inferioridade, ou seja, vê os outros além e se vê aquém, teu problema é de fé. A fé que você tem está pequena demais. Quando você se vê além do outro e vê o outro aquém de você, teu problema também é fé. Você acha que tem uma fé maior do que aquela que você tem. Portanto, o problema de visão é um problema espiritual. Então, esse texto, além de revelar isso, revela para mim e para você como é que é fácil nós nos auto-enganarmos. Ninguém tem de si maior conceito do que aquele que de fato convém. Como quem diz, quem é você? Você sabe quem é você? E a autodefinição é um negócio muito difícil, nós já falamos sobre isso aqui. Mas quando a gente olha para nós, nós podemos facilmente nos enganar. Nós somos uma composição de muitos eus dentro de nós, que esses eus dentro de nós desempenham um papel na vida. E às vezes nós desempenhamos tantos papéis, colocamos tantas máscaras, temos tanto problema de visão, que muitas vezes a gente não sabe nem quem mais a gente é. E temos impostores dentro de nós que às vezes são difíceis de serem detectados. E que se esses impostores dominarem nossa vida, fazendo-nos ver além ou aquém, faz-nos viver uma vida mentirosa. Deus não lida com o ser impostor que se vê além do que eu sou, e Deus não lida com o ser impostor que se vê aquém do que eu sou. Neil, quem é você? Saber isso é importante para que a minha relação com Deus e com a vida seja equilibrada. Quando eu me vejo além, Deus fala assim, não te conheço, você não existe. Isso é uma mentira que você contou para você. Quando você se vê aquém, complexado, Deus eu não me relaciono com você porque eu não conheço você, você não existe. Esse é o impostor que você apresentou para você e você acreditou que você é. Você está com doença de visão, eu não me relaciono com gente sem visão. O que ele está dizendo aqui? Agora, perceba como é que os impostores dentro de nós se manifestam, às vezes, com cara de virtude. Conta uma experiência. Sexta-feira passada, na quarta-feira passada, me liga uma repórter da Visão Mundial de São Paulo. Visão Mundial, World Vision, é a maior organização não governamental do planeta. E ela está no Brasil há muitos anos. Uma repórter da Visão Mundial ligou para mim, disse assim, pastor Neil, eu gostaria de marcar uma entrevista com o senhor, queria conversar com o senhor sobre o seu ministério, sobre a sua pessoa, sobre a sua igreja. Nós temos ouvido falar muito sobre o ministério, temos acompanhado, e nós gostaríamos de fazer uma entrevista com o senhor. Aí eu olhei na agenda, tinha uma vaga para repórter na sexta-feira de manhã. Isso foi na quarta, eu marquei com ela na sexta-feira às 10. Sexta-feira ela vem para o Rio de Janeiro, 10h10 meu telefone toca. Quando toca eu atendo meu telefone, era repórter. Pastor, já estou aqui próximo à sua igreja e me diz como é que eu faço para chegar aqui. Eu estou aqui, ela estava a 2 minutos da igreja, estava aqui no Carrefour. Só que ela me ligou às 10h10 e 10h10 da manhã eu acordei com o meu telefone tocando. Bom, se você me conhece um pouquinho com o horário, sabe como eu sou. Quando eu vi que eu acordei às 10h10, irmãos,
Eu acordei desesperado. André levou um pulo, levou um susto. O que foi? Meu Deus, são 10h10 da manhã. Eu tinha atendimento às 8 e às 9. E tinha entrevista às 10. Eu tinha que estar na igreja 10 para as 8. Eu acordo todo dia entre 7 e 7h30. Nunca passo disso. Em 43 anos de vida, eu nunca acordei às 10 horas da manhã. Nem em férias. Nunca. Nunca perdi horário. Eu não acordo com despertador, acordo sozinho. Se eu acordar depois das 8, meu corpo me mata de dor. Passo o dia inteiro sentindo dor. Naquela sexta-feira, eu acordei às 10h10. Perdi horário, deixei de atender gente. Deixei a mulher atrasada, me esperando. Eu acordei vociferando comigo, meu Deus, eu não posso, como é que pode, que irresponsável que eu sou, como é que eu posso ter perdido horário, como é que eu posso ter deixado gente me esperando, eu prego sobre isso todo dia, como é que posso, eu me arrumei, eu sei que em 15 minutos eu estava na igreja, eu não lembro nem se eu escovei dente, eu saí tão desesperado, botei roupa, peguei a moto, vim igual um louco para a igreja, cheguei em 15 minutos e a moça estava aqui me esperando e eu não tinha cara para olhar para ela. Aí, como qualquer ser humano normal, nós somos tendentes a contar uma mentirinha, né? O trânsito, não sei o quê, que papapá. Eu falei, pô, Valéria, desculpa, eu tive um probleminha, tal, não sei o quê. Aí eu falei, não, Valéria, eu perdi o horário mesmo, acordei 10h10, que se perdi tudo, eu estou arrasado. Fiquei mal, falei, mas fiquei mal. Eu falei, meu Deus, eu me perdoo. E André, fica tranquilo, meu amor, isso acontece. Não, mas não pode comigo, não, eu não pode. E tal. Mas passei a manhã horrível. Pois bem, fizemos a entrevista, andamos na igreja, fomos no prédio, ficamos 2 horas juntos e tal. Quando ela foi embora e eu estou me martirizando, se eu pudesse eu pegar no meu pescoço, me enforcava de raiva de mim. Depois de alguns minutos sozinhos no gabinete, eu comecei a fazer uma análise da situação e descobri que naquela manhã um poderosíssimo impostor que habita em mim estava se manifestando. E com que máscara de responsabilidade? Veja como esse cara é responsável. Veja como esse homem não perde horário. Veja como ele fica irado quando faz pessoas esperarem. Veja como ele fica transtornado quando ele não valoriza o tempo dos outros. Veja como é um homem cheio de virtude. Veja como é um homem padrão. Veja como é um ser humano equilibrado. Olha, não parece isso? Mas na verdade, uma outra vozinha dentro de mim falou assim, Neil, quem não perde horário na vida? Quem nunca chegou atrasado? Quem nunca perdeu o controle com o relógio? Alguém aqui já chegou atrasado em algum compromisso? Alguém já perdeu hora aqui? Alguém aqui já fez alguém esperar? Esse meu outro euzinho falou assim, Neil, esse teu teatrinho revoltado consigo, porque fez esperar, porque perdeu horário, é o impostor que habita dentro de você, porque você pode perder horário sim, porque você não é melhor do que ninguém. Todo mundo é vencido pelo relógio. Todo mundo atrasa. Todo mundo se equivoca. Por que você não pode? Você é melhor do que os outros, por acaso? Você se acha de uma casta superior? Todo mundo faz, só você que não. Quem você pensa que você é? Cara, quando essa vozinha falou dentro de mim, eu falei, caraca, é verdade. Todo mundo perde horário. Todo mundo se equivoca. Todo mundo tem agenda frustrada. Só que havia um impostor dentro de mim dizendo, você não pode. Você é um homem responsável. Você não é Dalit, você é Brahmani. Né? Você é o cara, você não pode. E eu me martirizando, querendo me matar, porque eu cheguei ao horário. Um ser dentro de mim, vendendo a imagem para mim de virtude, mas na verdade era um ser soberbo. Era um ser metido a besta. Querendo vender para os outros a ideia de um ser responsável, mas na verdade, inconscientemente vendendo a imagem de que é um ser superior. Todo ser humano perde horário. Todo ser humano se equivoca. Todo ser humano escorrega na casca de banana. Naquela mesma hora, eu me ajoelhei no meu gabinete e falei assim, Deus, o teu amor se manifesta nos mínimos detalhes. E naquela manhã eu fiz uma oração a Deus, Deus, quantos impostores habitam dentro de nós?
Quantas máscaras nós usamos muitas vezes com cara de virtude e pensamos que com essas máscaras vamos impressionar o Senhor. Quantas vezes nós somos mentirosos sem percebermos. Quantas vezes nós temos um conceito mais alto de nós mesmos que nós nem percebemos que temos. Quantas vezes, ao contrário, temos um conceito inferior a nós, que julgamos ter a nós mesmos como que, tendo esse conceito baixo, fôssemos tidos como pessoas simples e humildes. E é mentira. Mentira. Essa palavra me abençoou muito naquela manhã. Não tenha de si mesmo um conceito maior do que aquele que de fato você é. E o que Paulo está dizendo, portanto, é o seguinte: cuidado com os impostores que habitam dentro de vocês. Porque naquela manhã eu levei uns tapas na cara do Espírito Santo. A ideia do atraso era a ideia de que todo mundo pode se atrasar, eu não. Todo mundo pode perder horário, eu não. Como quem vende a imagem para si, você é virtuoso. Não, você é metido a besta. Você é humano. Quando cheguei em casa, eu compartilhei com a Andréia, e a Andréia falou assim: você sabe que você acordou atrasado, não sabe? Estou deveras cansado. Deus sabe por quê. Deus sabe por quê, como é que tem sido minhas atividades nesses últimos meses. Geralmente o cansaço que eu estou hoje, eu me encontro com ele em novembro, lá pertinho do final do ano. Pra você ter uma ideia, quando chega novembro, minha mente já não consegue montar uma frase. Aí o que acontece quando chega no final de outubro, meado de outubro, final de setembro? Eu preparo as ideias de sermões até o final de dezembro. Tiro uma semana e fico preparando sermão para cada domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira à noite, para cada lugar que eu vou pregar. Eu preparo os sermões em outubro, final de setembro, até dezembro, porque quando chega final de outubro, início de novembro, eu não consigo juntar mais duas palavras. A cabeça já está completamente pirada. Férias em janeiro. Eu preciso parar, descansar, para poder voltar e continuar. Só que o meu cansaço de novembro chegou em julho. Tem que dar uma parada dos 3 dias. Minhas filhas estão em férias, eu não consegui um dia para sair. Minha agenda está toda tomada. Não consegui juntar 2 dias para ir para o meio do mato descansar. E André falou: você está cansado. E os cansados perdem horário, os cansados precisam dormir. Os cansados muitas vezes perdem controle. Eu falei: caramba, é verdade. Cansados perdem controle. Principalmente de relógio. A gente briga com ele a beça, ainda mais de manhã cedo. 5 minutinhos de manhã cedo a mais, ô Jesus. Vale ouro, né, cara? Meu Deus. Mais 5 minutinhos só. Tá bom, mais 5. E 5 minutos vale mais do que a noite toda, né? É uma coisa de louco. Mas eu aprendi nessa semana o quê? Nós temos impostores dentro de nós, amados. Que muitas vezes soam com aparência de virtude, ou ao contrário, com aparência de defeito. Mas nada mais é do que um problema de visão. Deus nesse texto está dizendo: se você se vê além ou aquém, você é um impostor. Eu não me relaciono com impostores. Quando você se vir como de fato você é, então, meu filho, conta comigo, porque eu vou querer me relacionar com você. Eu acho que muitos de nós têm tido um relacionamento com Deus frustrante, improdutivo, infrutífero, porque se relaciona na pessoa do impostor. Alguns meses atrás, alguns anos, eu indiquei a vocês um livro de Brennan Manning. Brennan Manning, hoje para mim, talvez seja o maior escritor mundial. Ou seja, o cara da hora no mundo hoje, junto com Philip Yancey e outros escritores. Mas Brennan Manning talvez seja o melhor escritor no mundo hoje vivo para mim. E ele escreveu, um dos seus livros foi O Impostor que Vive em Mim. E o livro é maravilhoso. Brennan Manning vai estar em maio no Brasil, na Congresso da CEPAL. E não perco a oportunidade de dar um abraço naquele homem, porque aquele homem me abençoou muito com esse livro. Há impostores que habitam em nós. Eus que não tem a ver com o que nós somos de fato, de verdade, no coração de Deus. E se nós não conseguirmos separar o nosso verdadeiro eu desses eus impostores que habitam dentro de nós, que nos faz vermos além do que nós somos ou aquém do que nós somos, nós vamos continuar entrando e saindo de igreja sem receber nada de Deus. Vamos continuar desenvolvendo uma espiritualidade infrutífera, insossa, vazia, porque Deus não se relaciona com farsantes. Lá naquela sexta-feira, um farsante com cara de virtuoso
se manifestou em mim. Graças a Deus, havia um eu dentro de mim que falou: não, Neu, esse cara é farsante. Não se acuse por um pecado que é possível que todo ser vivo possa cometer. Não se martirize, não sofra uma dor que você não precisa sofrer. Peça perdão para quem você atrasou, remarque o horário. Já atendi os dois que eu ia atender na sexta-feira, já foram atendidos. A entrevista foi dada e o mundo não acabou. E eu estou aqui hoje, bonzinho. Era um farsante querendo roubar minha alegria. Eu falei para esse Neil farsante: ô Neil safado, pode voltar para o seu lugar, porque há um Neil saradinho dentro de mim. E esse Neil é achado por Deus todo dia e é abençoado por Ele. E eu vivi uma sexta-feira maravilhosa. Voltei para casa, minha esposa me deu colo. Tivemos uma louca noite de amor. E no sábado amanheci bem. E o Neil farsante morreu de inveja de mim, meu amigo. Meu irmão, cuidado com esse eu farsante que há dentro de você. Você entendeu essa palavra, meu não? Cuidado com esse cara falso que habita dentro de você e que te impede de receber o que Deus tem para você todo dia. Porque se você não sabe, Deus tem um maná para você todo dia. E se você não comer naquele dia, não adianta guardar, porque outro dia estraga. Deus abençoe você com saúde existencial e visão sarada no nome de Jesus. Quem recebe, diga eu recebo. Aplauda ele bem forte, vamos adorar o Senhor.